Eu acredito que talvez o Mustang eles tenham desbalanceado demais, porque o Mustang você perde muito aí nesse jogo. Diferente de um Porsche. O Porsche, cara, ele vai certinho porque o Porsche tração nas quatro é bem mais fácil de dirigir. Agora tá um pouco monstro aí. A Jennifer e o Vini tá ali que nem um sapão. Não, mano. Acelera de novo, acelera de novo. Vai, Lopato, vai, Lopato. Vai. Pode ir, né? Que máquina é essa, cara? No Morostyle eu sou imbatível também. Na balança comercial do Brasil, quantos milhões aí na brincadeira? Ah, cara, isso aí é um mercado de 15 bilhões. Caramba, o Kim só quase se borrou aqui, ó, a cara dele, ó. O Kim quase se borrou lá. Ô Kim, quando eu fiz aquele debate com o Gadeira, ele falou que você viajou pro Japão e tudo mais. Todo momento o cara ficou, e o Kim? Mas o MBL, o cacete. E ele foi pra Dubai, foi pra Estados Unidos, agora foi pra Europa espalhar o discurso dele anti-vacina. E o merda do Gadeira ainda não colocou nenhum comprovante que aquilo foi do bolso dele, né? Nenhum. E o povo simplesmente aceita. Se o Bolsonaro pagou alguma coisa no cartão corporativo, a gente não tem como saber, porque aquilo lá está em sigilo nos próximos 100 anos, por aí. E ele chegou em todo momento, mas e o Kim? Este porra desse Kim, este japonês desgraçado, ele viajou pro Japão também. Como é que foi a tua viagem pro Japão? Como é que explica pro povo a sua viagem pro Japão? O Japão foi o seguinte, né? Foi um convite do governo japonês, porque tem uma negociação que foi bem sucedida já, para que a gente exporte pro Japão ovo galado, fertilizado, porque o maior exportador de frango pro Japão é o Brasil, e aí o Japão tava querendo criar os frangos no Japão, só que com os ovos brasileiros, né? Então a gente tava negociando isso, e a gente tava negociando, vai ser até irônico falar isso numa pergunta envolvendo o Gadelha, porque... Gadeira, cara. Gadelha é o namorado da Fátima. Porque a gente foi negociar a exportação de carne bovina com vacinação sem aftosa. Por quê? Por isso que... Porque o Japão, ele tem um padrão muito alto, né, de importação de carne, e aí ele só aceita, em regra, importar gado, né, sem aftosa, mas sem vacinação. E você conseguiu isso pro Brasil? Sim. Na balança comercial do Brasil, quantos milhões aí na brincadeira? Ah, cara, isso aí é um mercado de 15 bilhões. 15 bilhões, você não tá falando de milhões não, né? E você foi para isso, negociar com o japonês, foi pago pelo governo japonês. Foi pago pelo governo japonês. E este merda do Gadeira, ele vai para Dubai. Se o Mito pagou alguma coisa no cartão dele, eu tô até aqui sem chinela aqui, porque hoje tá calor. Se o Mito pagou alguma coisa no cartão corporativo, ninguém sabe. E o que ele traz para cá? Ele traz 5 cartões do Jalim Mamei e do Jalim Rabei, mano. O filho da puta vem aqui com 5 cartões do Jalim Mamei e do Jalim Rabei. E a galera compra, brother. Compra o discurso de um merda desse, de um vagabundo desse, um canalha desse. Bicho, e esse negócio de economia a gente vê depois? O que é que você sente quando vê um bolsonarista usando esse negócio de economia a gente vê depois? Porra, o cara não viu nada do que aconteceu no mundo, né? Porque o mundo inteiro teve pandemia e o mundo inteiro você teve medidas, aliás, no mundo desenvolvido você teve medidas muito mais restritivas do que você teve no Brasil e uma retomada da economia nesse ano. Um dos únicos países do mundo que não vai ter retomada da economia nesse ano é o Brasil. É o Brasil. O Brasil tá lá disputando inflação com Venezuela, com a Argentina. E o Bolsonaro fez o quê durante a pandemia? Copom fracassado, sem reforma tributária, sem reforma trabalhista. Foi um dos únicos chefes de Estado que não só
que não diminuiu o próprio salário. Foi o único que aumentou no meio da pandemia. Aumentou o próprio Bicho, é salário. fela da puta, Aumentou o próprio transformou os 39 mil reais, que era teto, em piso para quem é militar e acumula cargo no governo. E quando a gente fala, militar com cargo no governo, aqui só tem 4, 5 ministros. Tem mais de 3 mil militares no governo acumulando cargo. 3 mil. E ele transformou 39 mil reais no meio da pandemia em piso. Em piso. O cara recebe no mínimo isso. Depois o bônus. Hoje nós estamos completamente fudidos, né? Eu sei que você é um cara que fala bastante de videogame e tudo aí. O dólar está a R$ 5,60. Como você vê uma possibilidade de abaixar esse dólar e de nós termos uma vida um pouco mais digna, já que tudo que existe no Brasil é atrelado ao dólar? Cara, acho que primeiro, retomar a seriedade do país, né? Não tem um presidente que toda semana tá criando uma crise, já é uma sinalização internacional gigantesca. Só aí o dólar já vai para 4,80. Não, também não se acha. Mas vai baixa, só aí baixa. Retomar o teto, né? Porque foi destruído, né? O Guedes pegou o teto, botou uma laje, né? Fez uma piscina, né? Fez um churrasco pro Centrão, botou o orçamento secreto, botou o calote de precatório. Pra mim, assim, revogar a PEC do precatório, do calote. Tá bom? Fechou, É isso aí, valeu, um abraço, valeu, pô. Caralho, primeiro fui eu, hein? Nossa, vai ser de perfect? Não, é muito humilhação. Vários shoryuken que não saíram agora. Caralho, velho. Você não joga nada, porra! E foi style aqui. Porra! Não saiu mais. No Moro Style eu sou imbatível também. Boa, né? Vamos pro simulador de carro agora. Ele vai devagar, não precisa correr com esse cara não. Nossa. Ele tá meio... Ele tá com mais forte do que deck. Não sei se tá legal isso aqui. Mas ele tem que iniciar, ele tá muito mole, sabe? Não tá como ele deveria estar. Ele tá sem sensibilidade aqui. Eu acho que eu vou desligar o jogo e aí. De perfeição física que tem o Forza, sabe? Se você entende o que é um carro mesmo, o que ele tá fazendo, dá pra você compreender o que tá rolando no simulador. Eu acredito que talvez o Mustang eles tenham desbalanceado demais, porque o Mustang você perde muito aí nesse jogo. Diferente de um Porsche. O Porsche, cara, ele vai certinho porque o Porsche tração nas quatro. É bem mais fácil de dirigir. Agora o Mustang é um inferno, meu. Verifique a sua inscrição no canal. Não custa nada você clicar nessa porra desse botão. Botão do joinha, botão do sininho. Você sabe tudo isso, mas você não faz, né? Por que você não faz? Custa nada pra você. Faça agora. Muito bem.